O copo de vinho cintilou sob a luz do lustre quando Paula o levantou. Seu sorriso estava perfeito, ensaiado. Um brinde, ela anunciou, e toda a mesa ficou em silêncio para as sogras. Ela fez uma pausa dramática. Algumas sogras são úteis. Elas contribuem. Elas entendem quando ficar e quando ir embora. Ela olhou diretamente para mim, sem piscar. Outras apenas ocupam espaço demais. A risada de Marcelo explodiu primeiro. Meu filho, o menino que carreguei no meu ventre, que criei sozinha, por quem sacrifiquei tudo. Ele estava rindo com as mãos na mesa, olhos fechados, como se fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido na vida. Os outros convidados riram também, nervosos, desconfortáveis, mas riram. Eu apenas sorri. Levantei meu copo devagar, muito devagar. O silêncio começou a aumentar. Eles achavam que o meu único valor era estar ali, quietinha, servindo. Mal sabiam que a humilhação daquela noite não ia me destruir, mas sim me libertar para construir o meu próprio mundo. Que interessante, eu disse com uma calma que eles não sabiam que eu possuía. Porque acontece que acabei de comprar minha própria mansão. Paula parou de sorrir. A 3.000 quilômetros daqui. Marcelo parou de rir. Então não se preocupem. Eu nunca mais vou ocupar o espaço de vocês. Eu bebi meu vinho enquanto os rostos deles congelavam. Na verdade, vocês nunca mais vão me ver ocupando espaço algum. Estou me mudando em 10 dias. Eu coloquei o copo na mesa com um estrondo seco. Aproveitem a sobremesa. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal e, se não estiver, inscreva-se. Assim você me ajuda a bater a meta de 1.000 inscritos e, desde já, eu agradeço muito. Eu saí daquela casa com as costas retas, sem olhar para trás, sem lágrimas. Dirigi pelas ruas vazias, sentindo algo estranho no meu peito. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo maior. Era liberdade misturada com vingança silenciosa. Era saber que cada palavra que eu tinha dito era absolutamente verdadeira. A mansão existia. Tinha 5 quartos, um quintal enorme e vista para o oceano, no litoral do Nordeste. E eles não tinham ideia de que eu tinha construído um império enquanto me tratavam como uma empregada. Mas esta história não começa naquele jantar. Começa muito antes, 30 anos antes, quando eu ainda acreditava que amor incondicional existia e que as famílias cuidavam umas das outras. Eu tinha 8 anos quando entendi que na minha casa havia 2 tipos de filhas, as que importavam e as que apenas preenchiam espaço. Marta era a primeira. Eu era a segunda. Minha mãe nunca disse isso com palavras. Ela não precisava. Ela dizia isso com olhares, com abraços que me evitavam, com sorrisos que sumiam quando eu entrava no quarto. Marta era bonita, sociável, legal. Eu era quieta, séria, invisível. Helena, me traga um pouco de água. Helena, pegue isso. Helena, não incomode. Sua irmã está estudando. As ordens vinham como respirações, automáticas, constantes. Lembro-me do dia em que Marta ganhou um concurso de desenho na escola. Minha mãe organizou uma festa, balões por toda a sala, um bolo de 3 andares, toda a família convidada. Marta usou um vestido coral que minha mãe tinha costurado para ela por semanas. Eu usei minhas roupas de escola normais porque ninguém me disse que havia uma celebração. Helena, vá para a cozinha e ajude sua tia com a louça. Minha mãe me ordenou enquanto todos cantavam ao redor de Marta. Eu tinha 8 anos e tinha tirado nota máxima na minha prova de matemática naquela mesma semana. Ninguém sabia. Ninguém perguntou. Lavei louça por 2 horas enquanto ouvia risadas na sala. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Ataque cardíaco maciço, sem avisos, sem despedidas. Minha mãe desmoronou tão completamente que se esqueceu que eu também estava sofrendo. Ela chorava, abraçando Marta. Eu fiz café, atendi chamadas, organizei o funeral. Você é tão forte, Helena, as pessoas diziam, como se forte fosse um elogio. Como se eu não tivesse permissão para desmoronar também. Marta chorou no ombro da mãe. Eu chorei no banheiro com a porta trancada e a água correndo para que ninguém me ouvisse. 2 anos depois, Marta se casou com Ricardo, um homem com dinheiro, um bom nome, um futuro. O casamento foi em um salão enorme, vestido importado, 500 convidados. Minha mãe vendeu algumas joias da avó para pagar parte da festa. Marta merece o melhor, ela disse.
Eu trabalhava meio período em uma loja de tecidos para ajudar nas contas da casa. Ninguém perguntou se eu também merecia algo. Eu conheci João quando tinha 23 anos. Ele trabalhava na construção. Mãos grandes, calejadas, honestas. Ele não tinha dinheiro, mas olhava para mim como se eu fosse ouro. Eu me apaixonei por aquele olhar. Nos casamos em uma pequena cerimônia. 15 pessoas, um vestido simples que eu mesma costurei. Minha mãe não veio. Ela disse que estava com dor de cabeça. Marta também não. Ela tinha uma viagem planejada. Eu me casei sem minha família e fingi que não me importava. João era bom, trabalhador. Ele me tratava com carinho. Nos mudamos para um apartamento pequeno, mas era nosso. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um espaço onde ninguém me dava ordens, onde eu decidia. Eu engravidei 6 meses depois de me casar. Marcelo nasceu em fevereiro sob uma lua cheia que iluminava todo o quarto do hospital. Eu o segurei nos braços e jurei que ele teria todo o meu amor, que ele nunca se sentiria invisível. João chorou ao meu lado, beijando minha testa, prometendo ser o melhor pai do mundo. Marcelo mal tinha 2 anos quando João morreu. Acidente no canteiro de obras. Uma viga não estava segura corretamente. Tudo aconteceu em segundos. Fiquei viúva aos 26 anos com um filho pequeno e dívidas que eu não sabia que existiam. Minha mãe se ofereceu para me deixar voltar para casa. Mas só até você se reerguer, ela disse, como se o luto tivesse prazo de validade. Marta me emprestou 5.000 reais, para que você possa se estabilizar. Ela me cobrou de volta com juros. 6 meses depois, eu não voltei para a casa da mãe. Eu não podia. Consegui 2 empregos. Um em uma lanchonete de manhã, outro limpando escritórios à noite. Marcelo ia para uma creche barata, onde as cuidadoras nem sabiam o nome completo dele. Eu dormia 4 horas por dia, mas pagava as contas sozinha. Os anos passaram em um borrão de exaustão e amor feroz. Marcelo cresceu saudável, inteligente, bonito. Eu dei a ele tudo o que pude arrancar do mundo com as unhas. Roupas novas a cada estação, sapatos bons que não machucassem os pés dele, escola particular com uma bolsa que consegui implorando ao diretor de joelhos. Ele era meu orgulho, minha razão para abrir os olhos todas as manhãs às 5 da manhã. Quando ele completou 10 anos, ele me abraçou e disse: "Você é a melhor mãe do mundo." Guardei essas palavras como um tesouro. Eu precisaria delas mais tarde, quando ele as esquecesse. Minha mãe morreu quando Marcelo tinha 12 anos. Câncer rápido. Sem misericórdia. No funeral, Marta chorou como se tivesse perdido uma santa. Eu segurei a mão dela e não senti nada. Vazio. Mãe nunca pediu meu perdão. Ela nunca reconheceu que me ignorou a vida toda. Ela se foi, levando consigo qualquer possibilidade de eu ouvir um "eu te amo" dos lábios dela. Marta herdou a casa. Eu herdei uma pulseira velha e um álbum de fotos onde eu não aparecia em nenhuma imagem. "Mamãe sabia que você é mais forte, Helena", Marta me disse enquanto assinávamos os papéis. "Você não precisa de coisas materiais." Eu apenas concordei com a cabeça, porque discutir com pessoas assim é perder tempo que eu não tinha. Marcelo entrou na faculdade com outra bolsa. Ele estudava administração de empresas. Continuei trabalhando em turnos duplos para dar a ele dinheiro extra para que ele não ficasse envergonhado, para que pudesse sair com os amigos. Eu voltava para casa exausta e ele nem sequer tirava os olhos do celular. "Oi, mãe", ele dizia sem olhar para mim. Eu perguntava sobre o dia dele. "Bom", ele respondia. Uma única palavra, como se eu não merecesse mais, mas havia algo que ninguém sabia. Algo que eu guardava como um segredo brilhante no meio da minha vida cinzenta. Desde que João morreu, eu tinha começado a guardar cada centavo que podia. 5 reais aqui, 10 ali. Eu os escondia em uma caixa de sapatos no armário. Quando juntei 1.000 reais, fiz algo que me aterrorizou. Eu investi. Comprei ações de uma pequena empresa que um cliente da lanchonete mencionou uma vez. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu só sabia que não podia continuar vivendo no limite a vida toda. Aquelas ações se multiplicaram. Eu as vendi. Comprei mais. Aprendi sozinha, lendo livros da biblioteca, assistindo a vídeos gratuitos na internet às 3 da manhã. 5 anos depois de começar, eu tinha 40.000 reais.
10 anos depois, eu tinha 150 mil reais. Ninguém sabia. Nem Marcelo, nem Marta, ninguém. Eu continuava morando no mesmo apartamento pequeno, vestindo as mesmas roupas desgastadas, pegando o ônibus. Mas eu tinha um plano. Um plano que crescia em silêncio como plantas no escuro. Meu refúgio era a pequena sacada do apartamento. 10 metros quadrados, onde eu cultivava rosas, vermelhas, amarelas, laranjas. Eu cuidava delas todas as tardes depois do trabalho. Eram a única coisa verdadeiramente minha. A única coisa que florescia por causa do meu esforço, e ninguém podia estragar. Marcelo nunca prestou atenção nelas. São só flores, mãe, ele dizia quando eu tentava mostrar a ele uma nova rosa que tinha brotado. Mas para mim, eram mais. Eram a prova de que eu podia criar beleza mesmo quando tudo ao redor era cinzento. Marcelo conheceu Paula no último ano da faculdade. Ela estudava design de interiores. Ela vinha de uma família com dinheiro, roupas caras, carro novo, unhas sempre perfeitas. A primeira vez que ela veio para o jantar, ela olhou para o apartamento como se tivesse entrado em um lixão. Que aconchegante, ela disse. Mas o olhar dela dizia o contrário. Preparei minha melhor refeição. Frango assado, arroz, salada fresca. Paula empurrou a comida no prato sem provar quase nada. Estou de dieta, ela explicou com um sorriso falso. Marcelo não disse nada. Ele não me defendeu. Ele apenas continuou comendo como se não notasse o desprezo nos olhos da namorada. Eles se casaram 2 anos depois. Paguei metade do casamento com minhas economias secretas. Paula queria um salão luxuoso. É o meu sonho desde criança, ela disse a Marcelo. Ele me pediu ajuda com uma carinha triste de cachorrinho. Mãe, você sempre me apoiou. Eu não pude recusar. Gastei 40 mil reais em um casamento onde Paula nem sequer me agradeceu. Onde me sentaram em uma mesa no fundo, longe da família principal. Onde o DJ pronunciou meu nome errado quando me apresentou. Marcelo dançou com Paula sob luzes coloridas e nunca me chamou para dançar. Nenhuma música sequer. Depois do casamento, tudo mudou. Paula se mudou para o apartamento de Marcelo. Um lugar pequeno, mas melhor que o meu. Continuei visitando eles toda semana, levando comida, ajudando com a limpeza. Paula aceitava tudo com um sorriso tenso. Obrigada, Helena. Que gentil. Mas ela nunca me convidou para ficar. Ela nunca perguntou como eu estava. Marcelo começou a desmarcar compromissos comigo. Eu e Paula temos um jantar. Paula quer que a gente passe o domingo sozinhos. Eu concordava com a cabeça. Eu sempre concordava. A humilhação começou sutil. Comentários embrulhados em risadas. Helena, esse suéter é muito velho. Não, Helena, você deveria pintar o cabelo. O grisalho te deixa com cara de velha. Helena, você não entende de decoração moderna. É normal. Marcelo ria. Todas as vezes, como se a esposa dele estivesse dizendo algo espirituoso e não me apunhalando com palavras. Eu sorria. Engolia a humilhação com o café que eles nunca me ofereciam. Um dia, cheguei sem avisar. Bati na porta com uma torta que eu tinha feito. Paula abriu com uma cara de aborrecimento. Helena, estamos ocupados. Atrás dela estava Marcelo no sofá assistindo TV. Eles não estavam ocupados. Eles só não queriam que eu estivesse lá. Eu só vim trazer isto, eu disse, oferecendo a torta. Paula pegou sem olhar. Que doce! Mas você sabe que Marcelo está controlando o peso. Ela fechou a porta antes que eu pudesse responder. Fiquei no corredor segurando minha bolsa, sentindo que algo dentro de mim estava começando a rachar. Naquela noite, na minha sacada, olhando minhas rosas sob a lua, tomei uma decisão. Verifiquei meus investimentos. Eu tinha mais de 400 mil reais. Procurei propriedades na internet. Encontrei uma casa à venda a 3.000 quilômetros de distância, de frente para o oceano, 5 quartos, quintal enorme. Era uma venda de urgência e estava sendo vendida por 750 mil reais. Fiz cálculos a noite toda. Eu podia conseguir um empréstimo com um grande adiantamento. Eu podia vender algumas ações. Eu podia fazer isso. E o mais importante, eu podia ir embora. Eu podia desaparecer da vida deles e construir algo só meu. Os próximos 6 meses foram uma dança silenciosa entre 2 mundos. Durante o dia, eu ainda era a invisível Helena,
A sogra que trazia potes de comida, que limpava sem ser pedida, que sorria quando Paula fazia seus comentários envenenados. Mas à noite, na privacidade do meu apartamento, eu era outra pessoa. Uma mulher que verificava taxas de juros, que negociava com bancos, que assinava papéis para comprar uma mansão que eu nem tinha visto pessoalmente, apenas em fotos, apenas em tours virtuais. Mas era o suficiente. Era minha fuga, minha vingança silenciosa. Consegui o empréstimo, alterando pequenos detalhes. Eu disse que trabalhava em uma única empresa com um salário melhor. Apresentei meus investimentos como renda constante. O banco aprovou o crédito. Assinei os papéis com as mãos trêmulas. A casa era minha. 750 mil reais por um pedaço de paraíso onde ninguém poderia me humilhar nunca mais. Contratei alguém para inspecionar a propriedade. Estava tudo em ordem. Telhado sólido, canos novos, jardim selvagem, mas recuperável. Perfeito. Eu não disse nada a Marcelo. Não disse a ninguém. Continuei visitando eles toda semana como se nada estivesse mudando. Paula aumentou o veneno em cada encontro. Helena, essas calças estão muito apertadas em você. Você deveria cuidar da sua figura. Helena, não use mais esse perfume. Cheira a velha. Helena, por que você sempre chega sem avisar? Pessoas educadas ligam primeiro. Marcelo concordava com a cabeça. Às vezes nem isso. Ele apenas continuava olhando para o celular enquanto a esposa o rasgava com palavras. Uma tarde, Paula organizou uma reunião com as amigas dela no apartamento. Ela me pediu para ir ajudar com a comida. Você cozinha tão bem, Helena. E além disso, distrai você. Eu sei que você vive muito sozinha. Eu aceitei. Cheguei 2 horas antes, preparei aperitivos, servi bebidas, limpei a cozinha. Quando as amigas chegaram, Paula me apresentou como a mãe de Marcelo, que foi gentil o suficiente para nos ajudar hoje. Não como uma convidada, mas como uma funcionária. Fiquei na cozinha enquanto elas riam na sala. Ouvi tudo. Você tem tanta sorte, Paula, que sua sogra é tão prestativa. É, embora ela ocupe muito espaço, não é? Ela está sempre por aqui. Risadas. Marcelo chegou do trabalho no meio daquela conversa. Eu o ouvi rir também. Meu filho rindo de mim com estranhos. Eu saí daquele apartamento sem me despedir. Caminhei até o ônibus com os punhos cerrados, unhas cravando nas palmas das minhas mãos. Não chorei. Não me restavam lágrimas para pessoas assim. Cheguei em casa e abri meu laptop. Procurei empresas de mudança. Contratei uma para dali a 3 semanas. Comecei a encaixotar em silêncio. Roupas, livros, minhas plantas da sacada. Cada caixa era um passo em direção à liberdade. Marta me ligou 1 semana depois. Helena, preciso que me empreste 10 mil reais. Ricardo está com problemas em um negócio. Minha irmã, a que sempre teve tudo, me pedindo dinheiro. Não tenho essa quantia. Eu menti. Por favor, Helena, somos família, eu sempre te ajudei. Eu quis rir. Eu quis gritar para ela que a única vez que ela me ajudou, ela me cobrou juros, mas eu apenas disse, sinto muito, Marta, eu não posso. Ela desligou sem se despedir. 3 dias depois, ela me enviou uma mensagem de texto. Mãe, ficaria envergonhada de como você se tornou egoísta. Eu bloqueei o número dela imediatamente. Eu não devia explicações a eles. Eu não devia nada a eles. Marta apareceu na minha porta 3 dias depois. Ela bateu insistentemente até eu abrir. Posso saber o que está acontecendo? Ela entrou sem permissão. Ela viu as caixas empilhadas na sala. É verdade que você comprou uma casa? O rosto dela era uma mistura de descrenção e inveja. Sim, eu respondi sem dar detalhes. Com que dinheiro, Helena? Você sempre disse que não tinha economias. Ela olhou para mim como se tivesse acabado de descobrir que eu era uma estranha. Com meu dinheiro, Marta. Com o dinheiro que ganhei trabalhando enquanto todos pensavam que eu era pobre. Ela se sentou no meu sofá sem ser convidada. Marcelo me ligou chorando. Ele diz que você está o abandonando. Senti uma pontada no peito, mas ignorei. Marcelo tem 32 anos, tem uma esposa e um emprego. Ele não precisa de mim. Ele é seu filho. E eu sou a mãe dele, não a empregada. Marta ficou em silêncio pela primeira vez na vida dela. Ela olhou para mim com olhos que eu não reconhecia. Quanto custou a casa? Ela perguntou finalmente. 750 mil reais. Vi ela ficar pálida. A casa dela, a que ela herdou da mãe,
Valia talvez 400 mil reais. Como? Investindo, economizando, fazendo o que ninguém pensou que eu pudesse fazer. Eu me levantei e abri a porta. Agora, se me dá licença, tenho que continuar encaixotando. Marta se levantou devagar. Mãe ficaria desapontada com você. Essas palavras teriam me destruído antes. Agora, elas apenas me fizeram rir. Mãe já estava desapontada comigo desde que nasci. Marta, não há diferença. Minha irmã saiu sem se despedir. Eu a vi se afastar pela janela e não senti nada. Nem culpa, nem tristeza, apenas alívio. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Helena, sou Cláudia, a irmã de Paula. Preciso falar com você. É importante. Eu hesitei. Quase não respondi, mas algo naquela mensagem me fez responder. Sobre o quê? Sobre minha irmã. Sobre o que ela está fazendo com seu filho. Podemos nos encontrar amanhã? Eu concordei mais por curiosidade do que por interesse real. Nos encontramos em uma cafeteria do outro lado da cidade. Cláudia era mais velha que Paula, com cabelo curto e uma aparência cansada. Ela se sentou na minha frente sem rodeios. Paula está furiosa. Ela diz que você a humilhou na frente das amigas dela. Ela bebeu o café dela. Mas eu vim para dizer que você fez a coisa certa. Olhei para ela surpresa. Minha irmã é uma manipuladora. Ela sempre foi. Ela destruiu o casamento do meu primo. Ela isolou meu pai de toda a família. E agora ela está fazendo o mesmo com Marcelo. Cláudia pegou o celular dela. Ela me mostrou mensagens. Conversas onde Paula falava sobre mim com um desprezo que congelou meu sangue. A velha está no caminho. Tenho que me livrar dela. Marcelo é tão fraco. Ele não se atreve a impor limites com a mãe dele. Eu li cada palavra, sentindo algo em mim endurecer ainda mais. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Cláudia guardou o celular. Porque eu também escapei da minha família. Eu entendo o que você está fazendo. E quero que você saiba que você não está louca, que você não é uma mãe ruim, que você está escolhendo se salvar. As palavras dela foram um bálsamo que eu não sabia que precisava. Conversamos por 2 horas. Ela me contou como tinha cortado laços com a família dela 5 anos atrás, como tinha reconstruído a vida dela, como estava feliz agora pela primeira vez. Não deixe eles convencerem você a voltar, ela me disse enquanto nos despedíamos. A culpa é a arma favorita deles. Não caia nessa. Voltei para casa fortalecida. Terminei de encaixotar naquela noite. Minhas rosas da sacada foram a última coisa. Tirei elas dos vasos com cuidado. Enrolei as raízes em terra úmida e pano. Elas viajariam comigo no avião. Eu não ia deixá-las para trás. Elas eram a prova de que eu podia criar vida mesmo no menor lugar. E agora eu teria um jardim inteiro para elas. 2 dias antes do meu voo, Marcelo apareceu na porta sem avisar. Ele parecia abatido, com olheiras profundas. Mãe, por favor, vamos conversar. Eu não o deixei entrar. Conversamos no corredor. O que você quer, Marcelo? Para você não ir, para a gente consertar isso. Não há nada para consertar. Paula vai se desculpar, eu prometo. Soltei uma risada amarga. Eu não quero a desculpa dela, Marcelo. Eu quero que você entenda algo muito simples. Eu não existo para facilitar sua vida. Eu não sou um móvel. Eu não sou uma empregada. Eu sou sua mãe e mereço respeito. Ele tentou tocar meu braço. Eu me afastei. Mãe, eu te respeito. Você me viu rir quando sua esposa me humilhou. Marcelo, você riu, não uma vez, centenas de vezes ao longo de 5 anos. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu não percebi. Exatamente. Você não percebeu porque nunca me viu de verdade. O silêncio entre nós era um abismo. E agora? O quê? Ele perguntou com a voz embargada. Agora eu vivo minha vida e você vive a sua. Só isso? Não, Marcelo. Apenas o necessário. Entrei no meu apartamento e fechei a porta. Ouvi ele chorar do outro lado. Encostei a testa na madeira e fechei os olhos. Doía. Claro que doía. Ele era meu filho. Eu o tinha carregado no meu ventre. Eu o tinha criado sozinha. Eu o tinha amado com cada fibra do meu ser. Mas esse amor não podia continuar me destruindo. Não podia continuar sendo minha prisão. Na noite anterior ao meu voo, fiz uma última coisa. Escrevi uma carta. Não para Marcelo, não para Marta, mas para mim mesma.
Querida Helena de 8 anos, eu sei que agora você pensa que seu lugar é no canto, que sua voz não importa, que sua dor não conta, mas você está errada. Você vai crescer. Você vai sofrer muito. Você vai ser invisível por décadas. Mas um dia, aos 64 anos, você vai comprar uma mansão com seu próprio dinheiro. Você vai plantar rosas em um jardim sem limites. Você vai se olhar no espelho e se reconhecer. E você vai ser livre. Aguente firme. Vale a pena. Dobrei a carta e coloquei na minha bolsa. O dia do voo amanheceu claro. O caminhão de mudança levou tudo às 6 da manhã. Peguei um táxi para o aeroporto às 10 horas. Uma mala, minha bolsa, minhas rosas cuidadosamente embrulhadas. Nada mais. Na sala de espera, verifiquei meu celular pela última vez. 43 mensagens de Marcelo, 12 de Marta, 5 de números desconhecidos que eram certamente amigos da família. Ignorei todas. Desliguei o celular. Quando chamaram meu voo, caminhei em direção ao portão sem olhar para trás. Entrei no avião. Acomodei-me no meu assento. Segurei o pequeno vaso com minhas rosas no meu colo. E quando o avião decolou, quando vi a cidade ficando pequena sob as nuvens, senti 30 anos de peso se levantarem dos meus ombros. Eu estava voando em direção à minha casa, em direção à minha vida, em direção a mim mesma. O avião aterrissou sob um céu de pôr do sol laranja. Saí do aeroporto respirando um ar que tinha um sabor diferente, mais limpo, mais livre. Eu tinha contratado um motorista que estava me esperando com uma placa com meu nome. Senhora Helena, ele disse com um sorriso gentil, um homem de cerca de 50 anos, com olhos calmos. Bem-vinda. Entrei no carro, sentindo que cada quilômetro que avançávamos era um quilômetro mais longe do passado. As ruas eram largas, as árvores mais verdes, o oceano apareceu à distância, brilhando como uma promessa cumprida. Quase lá, disse o motorista. E então, eu a vi. Minha casa, minha mansão. Era mais bonita do que eu lembrava nas fotos. Branca com janelas enormes, um jardim selvagem que clamava para ser amado. O portão de ferro se abriu devagar. Entramos por um caminho de pedra. Saí do carro com as pernas trêmulas, não de medo, mas de pura emoção. É tudo o que você esperava? Perguntou o motorista. É mais, eu sussurrei. Caminhei em direção à entrada, a chave brilhando na minha mão. Coloquei-a na fechadura. Ela girou perfeitamente. Empurrei a porta e entrei no meu novo mundo. O interior cheirava a madeira e possibilidades. Pisos de tábuas claras, tetos altos, luz entrando por todos os lados. Caminhei devagar por todos os cômodos. A sala espaçosa com uma lareira de pedra, a cozinha com uma ilha central e janelas de frente para o jardim, 3 quartos no térreo, mais 2 no andar de cima, banheiros com banheiras fundas, armários enormes, tudo vazio, tudo esperando por mim. Subi para o quarto principal. Tinha uma sacada privada com vista para o oceano. Fiquei ali olhando as ondas quebrando a distância. E chorei, mas não de tristeza, de alívio, de vitória, de gratidão por aquela Helena que tinha economizado em silêncio por anos, que tinha apostado em si mesma quando mais ninguém o fez. Naquela noite, dormi no chão do quarto principal, embrulhada em um cobertor que eu tinha trazido na mala. Eu não tinha móveis ainda. Não importava. Era o meu chão, minha casa, minha paz. Ouvi o oceano a noite toda. Um som constante que embalou décadas de insônia. Os mudadores chegaram 2 dias depois. Os homens descarregaram minhas caixas com cuidado. Não era muita coisa. Uma vida inteira cabia em 20 caixas. Móveis básicos que eu tinha comprado online chegaram naquela mesma tarde. Uma cama queen size, um sofá cor creme, uma mesa de jantar para 6 pessoas. Pouco a pouco, a casa começou a tomar forma. Cada objeto em seu lugar era como uma declaração. Eu decidi isso. Eu escolhi. Eu paguei por isso. Dediquei a primeira semana inteira ao jardim. Era um belo desastre. Grama até os joelhos, arbustos sem forma, flores selvagens lutando por espaço. Contratei um jardineiro local, um homem chamado Elias, de 70 anos, com mãos calejadas e sabedoria nos olhos. Este jardim tem potencial, ele disse caminhando pelo terreno. Só precisa de amor. Trabalhamos juntos. Aprendi nomes de plantas que nunca tinha ouvido. Ele me ensinou a podar, a semear, a ouvir o que o solo precisava.
Plantei minhas rosas em um canto especial com espaço para crescer, com luz perfeita. Estas vão florescer como nunca antes, Elias prometeu. E ele estava certo. Um mês depois de estar lá, meu celular ainda estava desligado. Eu tinha comprado um novo com um número novo. Apenas 3 pessoas o tinham. O banco, meu advogado e Cláudia, que tinha se tornado uma amiga inesperada. Ela me escrevia toda semana. Como está tudo? Você já se adaptou? Conte-me sobre o oceano. Eu enviava fotos do jardim. Ela me mandava encorajamento. Era o suficiente. Conheci meus vizinhos pouco a pouco. À direita morava Clara, uma mulher da minha idade, viúva também, com um cachorro enorme chamado Thor. Nos tornamos amigas tomando café no terraço dela. Ela me contou que tinha chegado lá depois de um divórcio terrível. Este lugar cura, ela disse. Não sei como, mas cura. À esquerda morava um casal jovem, Caio e a esposa dele, com 2 filhos pequenos. Eles me trouxeram biscoitos caseiros e pediram conselhos de jardinagem. Você tem um dom, Caio disse, vendo minhas rosas. Eu sorri. Não era um dom, era dedicação. Era amor que finalmente tinha um lugar para florescer. Comecei a ir ao mercado local todos os sábados. Um lugar cheio de cores, cheiros, vida. Eu comprava vegetais frescos, pão recém-assado, flores para a casa. A senhora que vendia ervas me adotou. Querida, experimente este manjericão. É o melhor de toda a costa. Ela me dava galhos extras, me contava fofocas da cidade, me fazia sentir parte de algo. Pela primeira vez na minha vida, eu era visível. Não por obrigação, não para servir, simplesmente por existir. Uma tarde, 2 meses após a minha chegada, eu estava podando roseiras quando meu celular novo tocou. Número desconhecido. Eu hesitei, mas atendi. Helena. Era uma voz de mulher. Mais velha. Trêmula. Sou eu. Fale, Marta. Meu estômago se apertou. Como você conseguiu este número? Cláudia me deu. Não desligue, por favor. Silêncio. Respirei fundo. O que você quer, Marta? Eu preciso que você saiba de algo. Marcelo está mal, muito mal. Senti uma pontada, mas mantive minha voz firme. Marcelo é adulto, ele tem uma esposa, ele tem recursos. Paula o deixou, e isso me surpreendeu. O quê? Ela foi embora, 3 semanas atrás. Ela disse que não podia ficar com um homem tão fraco, que estava cansada dos problemas de filhinho da mamãe dele. Marcelo está devastado. Helena, ele chora o tempo todo. Ele perdeu o emprego. Ele está morando na minha casa porque não consegue pagar o aluguel. Fechei os olhos. Uma parte de mim, aquela parte de mãe que nunca morre, queria pegar o primeiro avião de volta para abraçá-lo. Mas outra parte, a parte que tinha construído esta nova vida, permaneceu firme. E o que você quer que eu faça, Marta? Volte, converse com ele. Você é a mãe dele. Eu sou a mãe dele, não a salvadora, não a terapeuta, não a desculpa. Ele é seu único filho, Helena. Você o abandonou. Aquela palavra, abandonou, como se eu não tivesse estado lá em cada maldito dia da vida dele. Como se eu não tivesse sacrificado tudo. Eu não o abandonei, Marta. Eu fui embora. Há uma enorme diferença. Fui embora porque vocês todos me expulsaram. Fui embora porque minha saúde mental valia mais do que o conforto de vocês. E eu não vou voltar. Marta começou a chorar. Eu não te reconheço. O que aconteceu com você? Eu me encontrei. Eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Eu me encontrei depois de 64 anos de estar perdida. E não vou me perder de novo. Você é egoísta. Talvez. Ou talvez eu finalmente tenha aprendido que cuidar de mim mesma não é egoísmo. É sobrevivência. Marcelo pergunta por você todos os dias. Isso doeu. Mas não tanto quanto antes. Diga a ele que estou bem, que estou viva, que se ele quiser falar comigo, ele pode ligar, mas que eu não vou voltar a ser quem eu era. E se ele precisar te ver? Eu moro a 3.000 quilômetros de distância, Marta. Ele sabe onde estou. Se ele realmente precisar de mim, ele pode pegar um avião. Ele pode fazer o esforço. Pela primeira vez na vida dele, ele pode fazer o esforço. Eu desliguei. Sentei no jardim com a tesoura de poda na mão, olhando para o oceano. As ondas continuavam quebrando, constantes, eternas, indiferentes ao drama humano. Elias apareceu com um carrinho de mão cheio de terra.
Tudo bem, Helena? Sim, eu respondi. E era verdade. Eu estava bem. Melhor do que bem. Naquela noite, Clara veio com uma garrafa de vinho. Sentamos no meu terraço sob as estrelas. Você quer falar sobre o que aconteceu hoje? Ela perguntou. Eu contei a ela tudo, desde a chamada de Marta até a dor que ainda vivia no meu peito. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ela serviu mais vinho e disse: Os filhos pensam que as mães são infinitas. Nosso amor não tem fundo. E eles estão certos. O amor não tem fundo, mas nossa tolerância tem. Nossa saúde mental tem. Nosso corpo tem. Você fez bem. Ele vai aprender ou não. Mas você já fez a sua parte. As palavras dela foram um bálsamo. Dormi aquela noite, abraçando aquela verdade. Eu já tinha feito a minha parte. Eu tinha criado um filho. Eu tinha dado a ele tudo. Mas não era mais meu trabalho salvá-lo das consequências das próprias decisões. Não era mais meu trabalho me sacrificar no altar do conforto dele. Meu trabalho agora era viver, florescer, ser. Os dias seguintes foram mais leves. O jardim explodiu em cores. Minhas rosas cresceram fortes, maiores do que nunca. Elias estava certo. Elas só precisavam de espaço. Assim como eu. Comecei a ter aulas de pintura em um workshop na cidade. Descobri que tinha jeito para paisagens. Minha professora, uma mulher chamada Júlia, disse que eu pintava com alma. Dá para perceber que você viveu muito, ela disse. Ela não sabia o quanto. Um dia, caminhando na praia, encontrei uma concha perfeita, rosa pálida, sem fraturas. Eu a segurei contra o sol. A luz passava por ela, criando padrões bonitos. Guardei-a no meu bolso. Naquela noite, coloquei-a na minha mesa de cabeceira. Um lembrete. As coisas mais bonitas às vezes estão escondidas sob a areia. Você só tem que estar disposta a procurá-las. Eu tinha procurado por 64 anos e finalmente tinha me encontrado. 3 meses após a minha chegada, minha vida tinha um ritmo que eu nunca tinha conhecido. Eu acordava sem despertador, quando meu corpo decidia que era o suficiente. Tomava café no terraço vendo o sol nascer sobre o oceano. Trabalhava no jardim até o meio-dia. Almoçava algo leve. À tarde, pintava ou lia. Os vizinhos passavam para me cumprimentar. Clara, Caio, Elias. Eu tinha construído uma pequena comunidade sem tentar. Simplesmente por ser eu mesma, sem ter que servir, sem ter que desaparecer, apenas existindo. Uma manhã de abril, meu celular tocou. Número desconhecido novamente. Desta vez, não hesitei tanto. Alô, mãe. A voz de Marcelo. Rouca, cansada, embargada. Sentei no degrau da frente. Meu coração batia rápido, mas não perdia a calma. Marcelo. Longo silêncio. Respiração pesada do outro lado. Como você está? Ele perguntou finalmente. Bem, e você? Muito mal. Eu esperei. Eu não ia facilitar para ele. Paula me deixou. Eu acho que você já sabe. Marta me contou. Eu perdi meu emprego. Estou morando com sua irmã. Durmo no sofá dela. Sua voz quebrou. Eu não tenho nada, mãe. Perdi tudo. Uma parte de mim queria consolá-lo. Dizer a ele que tudo ficaria bem. Que eu pegaria um avião de volta para abraçá-lo. Mas essa parte era velha. Era a Helena que tinha morrido no dia em que pegou aquele avião. Sinto muito, Marcelo. Eu disse sinceramente. Isso deve ser muito difícil. É só isso que você vai dizer? A voz dele se elevou. Você não vai voltar. Você não vai me ajudar? Ajudar você como? Não sei. Com dinheiro, com apoio. Você é minha mãe. Aí estava. A expectativa, o direito que ele pensava que tinha sobre mim. Marcelo, você já se perguntou como eu cheguei aqui? O quê? Esta casa? Este lugar? Como você acha que eu paguei por isso? Silêncio confuso. Eu não sei. Eu pensei que talvez você tivesse herdado algo ou ganhado na loteria. Soltei uma risada sem humor. Eu trabalhei em 2 empregos por 20 anos. Eu economizei cada centavo que pude. Eu investi em segredo. Aprendi sobre finanças sozinha, lendo livros da biblioteca às 3 da manhã. Enquanto você dormia, eu estava construindo minha fuga. Enquanto Paula me humilhava e você ria, eu estava guardando dinheiro. Esta casa custou 750 mil reais, Marcelo. Eu ganhei cada real. O silêncio era denso. Eu não sabia. Claro que você não sabia. Você nunca perguntou. Você nunca me viu de verdade. Eu era apenas sua mãe. A que cozinhava,
a que limpava, a que estava sempre disponível para o que você precisasse. Mãe, eu não terminei. Por 5 anos, eu assisti sua esposa me humilhar, fazer comentários sobre minhas roupas, meu peso, minha idade, minha existência, e você riu, Marcelo, todas as vezes. Você nunca me defendeu. Nenhuma vez sequer. Eu não percebi que era tão sério. Exatamente. Você não percebeu porque eu não importava o suficiente para você prestar atenção. Ouvi soluços do outro lado. Sinto muito. Sinto muito mesmo, mãe. Eu fui um idiota. Eu fui um filho ruim. Mas eu preciso de você. Por favor, eu não tenho mais ninguém. Fechei os olhos. Respirei fundo. Marcelo, eu te amo. Você é meu filho e sempre será. Mas eu não vou ser seu salvador de novo. Eu não vou voltar para você se sentir melhor. Eu não vou sacrificar a paz que encontrei. Então, você não me ama de verdade. Aquela frase, aquela tentativa de manipulação teria funcionado antes. Agora, ela apenas me deu clareza. Eu te amo o suficiente para te deixar cair, para que você aprenda a se levantar sozinho. Porque se eu voltar agora, nada vai mudar. Você vai continuar dependente e eu vou continuar invisível. O que eu devo fazer? A voz dele era a de um menino perdido, mas ele não era um menino. Ele era um homem de 32 anos. Procure ajuda profissional. Vá para a terapia. Procure um emprego. Reconstrua sua vida como eu fiz. Eu não sei se consigo. Eu também não sabia se conseguia. Mas aqui estou eu em uma casa que comprei com meu esforço, vivendo uma vida que construí do zero. Você pode fazer o mesmo, mas você tem que querer. E você tem que fazer isso sozinho. E se eu precisar de você? Estou a uma ligação de distância para conversar, mas eu não vou voltar fisicamente. Eu não vou voltar a ser quem eu era, Marcelo. Essa mulher não existe mais. Ele desligou sem se despedir. Sentei no degrau com o celular na mão, sentindo uma estranha mistura de dor e libertação. Doía, claro que doía, mas era uma dor limpa, não a dor suja e constante de ser ignorada. Era a dor de impor limites, de escolher a mim mesma, de saber que eu estava fazendo a coisa certa, mesmo quando parecia terrível. Clara apareceu 1 hora depois com bolo de chocolate. Eu vi seu rosto da minha janela. Pensei que você poderia precisar disso. Sentamos na cozinha. Contei a ela tudo. Ela concordou com a cabeça enquanto comia. Os filhos têm que aprender que as mães não são recursos infinitos, que somos humanas, que podemos quebrar. Você fez a coisa certa. Então por que eu me sinto tão mal? Porque você é uma boa pessoa. Pessoas boas sentem culpa mesmo quando não deveriam. Mas a culpa não significa que você está errada. Naquela tarde, pintei uma tela grande. Cores violentas, vermelhos, laranjas, amarelos, uma explosão de emoções saindo das minhas mãos em tinta a óleo. Eu não sabia o que estava pintando até terminar. Era uma fênix renascida das próprias cinzas. Júlia, minha professora, veio ver dias depois. Ela ficou quieta por um longo tempo. Helena, isso é extraordinário. Você deveria expor. É muito pessoal. A arte sempre é. É por isso que ela conecta. Ela me convenceu a incluí-lo em uma exposição local na cidade, pequena, em uma galeria para artistas emergentes. Eu aceitei mais por ela do que por mim. Na noite da exposição, cheguei nervosa. Minha pintura estava pendurada na parede principal. A fênix brilhava sob as luzes. As pessoas paravam para olhar. Eu ouvi comentários. Que força! Dá para sentir a dor e a esperança juntas. Isso é arte de verdade. Eu vendi a pintura naquela noite. Uma mulher de 50 anos com olhos tristes, mas determinados, me ofereceu R$ 2.000 por ela. Esta pintura é a minha história também, ela disse. Preciso tê-la na minha casa. Eu dei meu número a ela. Nos tornamos amigas mais tarde. O nome dela era Sara. Ela estava saindo de um casamento abusivo. Minha pintura deu a ela força, ela disse. Tomávamos café toda semana. Trocávamos histórias de sobrevivência. Meses continuaram passando. Meu jardim se tornou o mais bonito do quarteirão. As rosas floresciam em ondas constantes. Elias me ensinou a fazer arranjos florais. Comecei a vendê-los no mercado aos sábados. Não porque eu precisasse do dinheiro, mas porque eu gostava, porque me fazia sentir útil nos meus próprios termos, não nos dos outros. A senhora das ervas me reservava o melhor lugar. Aqui, querida, suas flores merecem ser vistas.
Em uma tarde de julho, 6 meses após a minha chegada, eu estava regando as roseiras quando vi um carro desconhecido parar em frente ao meu portão. Um carro alugado. Um homem saiu, alto, magro, com cabelo despenteado. Meu coração parou. Era Marcelo. Ele tinha vindo. Deixei a mangueira ligada e caminhei em direção ao portão. Eu não o abri. Olhamos um para o outro através do ferro. Ele parecia diferente, mais magro, olheiras profundas, mas algo nos olhos dele tinha mudado. Não era o olhar do filho mimado, era o olhar de alguém que tinha chegado ao fundo do poço. Mãe. A voz dele era quase um sussurro. Marcelo. Silêncio. A água da mangueira continuava correndo no jardim. As rosas brilhavam atrás de mim. Posso entrar? Eu hesitei. Cada fibra do meu ser maternal gritava sim, mas a mulher que tinha construído esta vida sabia que tinha que ser cautelosa. Por que você veio? Porque você estava certa sobre tudo. Eu fui para a terapia 3 meses, 2 vezes por semana. Consegui um emprego novo. Não é grande coisa, mas é honesto. Parei de procurar outros para me salvar. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E eu percebi algo. Eu nunca te vi, mãe. Nunca. Você estava lá o tempo todo e eu estava cego. Paula era cruel e eu ri porque era mais fácil do que confrontá-la. Eu usei você como escudo, como empregada, como recurso. Nunca como mãe, nunca como pessoa. As lágrimas escorreram pelo rosto dele, descontroladas. Eu vim pedir desculpas, de verdade, sem esperar nada, sem pedir para você voltar. Eu só vim te dizer que sinto muito, que finalmente entendo, que tenho orgulho de você disso. Ele apontou para a casa. Do que você construiu? De você ter a coragem de ir embora quando eu não tive a coragem de te tratar direito. Abri o portão devagar. Ele entrou com passos hesitantes. Ficamos no caminho de pedra sem nos abraçar ainda, apenas olhando um para o outro, olhando de verdade. Você quer ver a casa? Perguntei. Ele concordou com a cabeça. Eu o guiei por todos os cômodos. Mostrei a ele meu estúdio de pintura, o jardim, as rosas. Ele ouviu atentamente. Ele fez perguntas. Ele realmente ouviu as respostas. Terminamos no terraço olhando para o oceano. Sentamos no terraço sem falar por longos minutos. Apenas o som das ondas preenchia o espaço entre nós. Marcelo olhou para o horizonte como se estivesse procurando por palavras que nunca tinha aprendido a dizer. Eu esperei. Eu não estava mais com pressa. Eu não tinha mais a necessidade de preencher silêncios desconfortáveis para que os outros se sentissem melhor. Finalmente, ele falou. Este lugar é incrível. Mãe, é como se você tivesse encontrado o paraíso. Eu não o encontrei. Eu o construí. Corrigi gentilmente. Há uma diferença. Ele concordou com a cabeça devagar, processando. Como você fez isso? Digo não apenas comprar a casa, mas isso, esta paz, ela aparece no seu rosto, em como você se move. Você parece outra pessoa. Eu tomei meu tempo para responder. Servi 2 copos de limonada que eu tinha feito naquela manhã. Entreguei um a ele. Eu quebrei primeiro, completamente. Naquela noite depois do jantar, quando Paula fez aquele brinde e você riu. Algo dentro de mim se fraturou, mas não da maneira que tinha acontecido antes. Desta vez, a fratura foi diferente. Foi libertadora, como quando uma árvore velha se parte e deixa espaço para algo novo crescer. Eu bebi do meu copo. Eu parei de esperar que vocês mudassem. Parei de esperar por reconhecimento. Parei de esperar amor do lugar errado. E quando parei de esperar, eu pude começar a construir. Marcelo olhou para mim com uma intensidade que eu nunca tinha visto nele. A terapia me ajudou a entender algo. Ele disse com a voz trêmula. Paula não me transformou em alguém cruel. Eu já era. Ela apenas me deu permissão para mostrar isso. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu vi como ela te tratava e eu não disse nada porque uma parte de mim acreditava que ela estava certa, que você era menos, que sua função era servir, como se tudo o que você tinha feito por mim por 30 anos não contasse, como se fosse sua obrigação e não seu sacrifício. As palavras dele eram uma faca, mas também uma bomba. O reconhecimento que eu tinha esperado por anos finalmente chegou. Mas eu não precisava mais dele para sobreviver. Era um presente, não uma necessidade. E agora? Eu perguntei. Agora, eu penso que fui cego, que eu tinha a mulher mais forte do mundo como mãe,
E eu a tratei como um móvel, que quando você mais precisou de mim, eu não estava lá. Ele cobriu o rosto com as mãos. E que eu mereço que você me odeie. Eu não te odeio, Marcelo. Minha voz era firme. Eu te amei tanto que quase me perdi naquele amor. Mas eu não te odeio. Como você pode não me odiar? Porque o ódio exige energia. Eu não quero mais gastar. Porque eu ainda te amo. Só que agora esse amor tem limites. Tem condições e a principal é que eu venho primeiro. O silêncio voltou. Mas desta vez era diferente, mais limpo. Ele olhou para as mãos como se as estivesse vendo pela primeira vez. Meu terapeuta diz que eu vim aqui procurando absolvição, que eu preciso que você me perdoe para me sentir melhor. Ele levantou os olhos, mas eu não vim pedir isso. Eu vim te dizer que eu entendo se você nunca me perdoar, que eu entendo se você não quiser que eu faça parte da sua nova vida, que eu respeito sua decisão, seja ela qual for. Essas palavras valeram mais do que 1000 desculpas vazias. Por quanto tempo você vai ficar? Perguntei. Eu reservei um hotel por 3 dias. Se você quiser que eu vá embora antes, é só dizer. Você pode ficar. Tem um quarto de hóspedes. O rosto dele mostrou surpresa. Sério? Com condições, adicionei rapidamente. Você respeita meus espaços. Você respeita minha agenda. Você não dá nada por garantido. Você não espera que eu cozinhe para você ou te sirva. Se você ficar, você é um hóspede. Você não volta a ser o filho que eu era forçada a servir. Entendido. Entendido. A voz dele era firme. Obrigada, mãe. Instalei-o no quarto dos fundos, o menor, mas com boa luz. Dei a ele toalhas limpas. Mostrei a ele onde estava tudo. A cozinha está aberta. Sirva-se do que precisar. Eu tomo café da manhã às 7 horas. Eu trabalho no jardim até o meio-dia. As tardes são para pintura ou leitura. Se você quiser me acompanhar em algo, pergunte primeiro. Ele anotou mentalmente cada palavra. Posso ajudar no jardim amanhã, se você quiser. Gostaria, concordei com a cabeça. Então te vejo às 7. Naquela noite jantei sozinha no terraço como sempre. Marcelo comeu na cozinha. Ele respeitou o espaço. Quando terminei, ele já tinha lavado a louça e estava no quarto. Bati na porta. Boa noite, Marcelo. Uma pausa. Boa noite, mãe, e obrigada por me dar esta oportunidade. Eu não respondi. Apenas fechei minha porta e me deitei ouvindo o oceano. Senti algo estranho. Não era a felicidade completa de antes de ele chegar, mas também não era a dor antiga. Era algo no meio. Cautela, esperança vigilante, a possibilidade de algo novo, construído sobre ruínas honestas. Na manhã seguinte, Marcelo apareceu no jardim às 7 em ponto. Ele estava usando roupas velhas, apropriadas para se sujar. O que você precisa que eu faça? Apontei para uma seção de ervas daninhas. Isso precisa ser limpo. Elias chega às 10 horas. Ele vai te dizer melhor. Trabalhamos em silêncio. Era estranho vê-lo suar, sujar as mãos, fazer trabalho físico sem reclamar. Quando Elias chegou, eu os apresentei. Este é meu filho, Marcelo. Ele está visitando por alguns dias. Elias o mediu com o olhar. Você entende de plantas? Nada, Marcelo admitiu. Mas quero aprender. Elias sorriu. Bem, humildade é o primeiro passo. Venha, vou te ensinar. Eu os observei trabalhar juntos por horas. Elias era paciente, mas exigente. Marcelo ouvia todas as instruções, fazia perguntas, não fingia saber. Ao meio-dia, quando parei para almoçar, eles continuaram. Eu fiz salada e sanduíches. Chamei eles. Comemos nós 3 na mesa do jardim. Elias contou histórias dos 50 anos dele como jardineiro. Marcelo ouviu, fascinado. E você sempre morou aqui? Ele perguntou. Nasci 3 quilômetros daqui. Nunca saí. Por quê? Tudo o que eu preciso está nesta cidade. Ele olhou para o prato. A paz não está nos lugares, filho. Está em como você constrói sua vida. Depois do almoço, Marcelo ajudou a lavar a louça sem ser pedido. Depois, ele voltou para o jardim. Eu fui pintar. Do meu estúdio, eu podia vê-los trabalhando. Havia algo curativo em ver meu filho aprender com um homem sábio. Em vê-lo fazer trabalho honesto sem esperar aplausos. Naquela tarde, eles pintaram uma tela mental que eu nunca esqueceria. À noite, Marcelo cozinhou uma massa simples com molho de tomate. Não é muito, ele disse timidamente, mas eu queria fazer algo.
Comemos juntos no terraço. A conversa fluiu mais naturalmente. Ele me contou sobre o emprego novo, gerente em uma loja de materiais de construção. Não é glamouroso, mas o chefe é decente, paga na hora, me trata com respeito. Isso é mais do que muitos têm, eu disse. Eu sei, eu finalmente entendo. Ele me falou sobre a terapia, sobre como as primeiras sessões foram apenas para reclamar de Paula, mas meu terapeuta continuava me fazendo a mesma pergunta. E o que você fez? No começo, isso me incomodou. Eu era a vítima, certo? Minha esposa tinha me deixado. Mas sessão após sessão, comecei a ver o padrão. Eu também era o vilão, na minha própria história e na sua. Ele respirou fundo. Ele me mostrou algo. Ele me pediu para fazer uma lista de tudo o que você tinha feito por mim. Tudo. Desde que nasci até o dia em que você foi embora. Ele pegou o celular. Você quer ver? Eu não preciso ver, Marcelo. Eu vivi isso. Tem 237 coisas, específicas, desde trocar fraldas até pagar minha faculdade, desde noites sem dormir quando eu estava doente, até refeições que você preparou com o último dinheiro que você tinha. Os olhos dele brilhavam. E então ele me pediu para fazer uma lista do que eu tinha feito por você. Longa pausa. Eu não cheguei nem a 20 coisas, e a maioria era básica. Ligar no seu aniversário, te visitar ocasionalmente, coisas que qualquer filho decente faz sem pensar. O exercício me destruiu, ele continuou. Ver em preto e branco como nosso relacionamento era desequilibrado, o quanto você tinha dado, o quão pouco eu tinha recebido. Não me refiro a coisas materiais. Refiro-me a respeito, consideração, amor ativo, não apenas palavras. Ele limpou as lágrimas. Meu terapeuta me perguntou: se sua mãe fosse sua amiga e não sua mãe, ela ainda seria sua amiga depois de você tratá-la daquele jeito? A resposta foi: não, nunca, porque ninguém tolera de uma amiga o que eu fiz você tolerar como filho. As palavras dele caíram como pedras em água calma. Elas criaram ondulações que se expandiram. É por isso que eu vim, mãe. Não para pedir para você voltar, não para pedir dinheiro, não para procurar você para me salvar de novo. Eu vim para olhar nos seus olhos e te dizer que você estava certa sobre tudo. E eu vim para perguntar se há alguma maneira, alguma forma neste universo para você me deixar tentar ser o filho que você merecia ter desde o começo. O oceano rugiu suavemente à distância. As estrelas começaram a aparecer. Meu coração era um tambor batendo verdades complicadas. Eu não sei se é possível, Marcelo. Eu disse honestamente. Há muito dano, muito tempo perdido, muita confiança quebrada. Eu sei. Mas, continuei, eu estou disposta a tentar, devagar, com limites claros, sem garantias. Olhei diretamente para ele. Se você falhar comigo de novo, não haverá uma terceira chance. Eu vou sair da sua vida para sempre. Você entende? Eu entendo. A voz dele era firme. E eu aceito. A visita de 3 dias de Marcelo se transformou em uma semana. Todas as manhãs, eu o encontrava no jardim antes de mim, trabalhando em silêncio, aprendendo com Elias. Todas as noites ele cozinhava algo simples e nós jantávamos no terraço, compartilhando silêncios que não eram mais desconfortáveis. Havia algo diferente nele. Uma quietude que não existia antes, como se ele finalmente tivesse parado de fugir de si mesmo. No quarto dia, Clara veio tomar café. Marcelo estava no jardim. Ela o observou pela janela da cozinha. Aquele é seu filho? Não era uma pergunta. Sim, ele se parece com você nos olhos. Ela colocou açúcar na xícara dela. Como você se sente com ele estando aqui? Era uma pergunta que eu tinha feito a mim mesma 100 vezes. Assustada, esperançosa, cautelosa, tudo ao mesmo tempo. Clara concordou com a cabeça. Isso significa que você está sendo inteligente. O amor não precisa ser cego para ser real. Eu contei a ela sobre as conversas que tínhamos tido, sobre a terapia de Marcelo, sobre as desculpas dele. Você acredita nele? Clara perguntou diretamente. Eu quero acreditar nele, mas acreditar não é o suficiente. Preciso ver com o tempo. Palavras são fáceis. Mudanças reais são lentas e dolorosas. Resposta sábia. Apenas lembre-se, Helena. Você não tem que perdoar rapidamente. Você não tem que fazer tudo voltar a ser como era antes. Na verdade, não deveria voltar a ser como era antes.
O que era antes estava quebrado. Naquela tarde, levei Marcelo para ver a cidade. Caminhamos pelo mercado. Eu o apresentei à senhora das ervas. Este é seu menino? Ela perguntou com olhos brilhantes. Bonito como a mãe. Marcelo corou. Compramos ingredientes para o jantar. Ele insistiu em pagar. Por favor, mãe, me deixe. Eu aceitei. Na galeria onde eu tinha exposto minha pintura, Júlia estava organizando uma nova exposição. Helena, que alegria te ver. E este jovem, meu filho, Marcelo. Júlia o mediu com o olhar de uma artista. Ele tem a mesma expressão que você quando está pensando. Os genes não mentem. Eu mostrei a ele a pintura da Fênix em uma foto no meu celular. Vendi na primeira noite. Marcelo olhou para a imagem com fascínio. Você pintou isso? Sim, é poderosa. Dá para sentir a emoção. Júlia sorriu. Sua mãe tem um dom. Ela pinta com a alma. Marcelo olhou para mim com algo que eu nunca tinha visto nos olhos dele. Respeito, admiração genuína. Eu não sabia que você pintava. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Marcelo, porque você nunca perguntou. Eu não disse isso com crueldade, apenas com a verdade. Ele concordou com a cabeça devagar. Você está certa. Eu quero te conhecer. De verdade, se você me deixar. Naquela noite, depois do jantar, sentamos na sala. Marcelo segurava uma xícara de chá entre as mãos. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Quando você decidiu ir embora? Digo, qual foi o momento exato? Pensei naquela pergunta. Não houve um momento exato. Foram anos de pequenos momentos. Cada vez que Paula fazia um comentário e você ria. Cada vez que eu te ligava e você dizia que estava ocupado. Cada vez que eu chegava com comida e você nem sequer dizia obrigada. Eles se acumulavam como gotas de água em um copo. E a noite do brinde foi a gota que derramou tudo. Você nunca pensou em me dizer como se sentia antes de ir embora? O tempo todo, Marcelo. Mas vocês não ouviam. Quando tentei dizer que me sentia mal, Paula mudava de assunto. Quando disse que precisava que você me defendesse, você me dizia que eu estava sendo muito sensível. Quando pedi um pouco de consideração, você me tratava como se eu estivesse sendo dramática. Eventualmente parei de tentar porque gritar no vazio é exaustivo. Ele colocou a xícara na mesa com as mãos trêmulas. Deus, mãe, eu era tão cego. Você não era cego, Marcelo. Você escolheu não ver. Há uma diferença. Ver requer coragem. Requer estar disposto a admitir que você está errado. E você não estava pronto para isso. E agora? Agora você está aqui fazendo as perguntas certas. Ouvindo as respostas, mesmo que elas doam. Isso é crescimento. Ele se levantou e caminhou em direção à janela. Lá fora, o jardim brilhava sob a luz da lua. Paula me ligou 2 semanas atrás. Meu coração acelerou, mas mantive minha voz calma. O que ela queria? Voltar. Ela disse que tinha cometido um erro, que sentia minha falta, que a gente podia recomeçar. Ele se virou para mim. Eu disse não. Por quê? Porque meu terapeuta me fez ver algo. Paula não me amava. Ela amava a ideia de mim. O Marcelo que ela podia moldar. O Marcelo que cortava laços com a mãe porque ela pedia. O Marcelo que não tinha personalidade própria. Ele respirou fundo. Mas aquele Marcelo era miserável. E fazer minha mãe miserável para agradar minha esposa não era amor, era covardia. Sentei de volta. Como ela reagiu? Ela ficou furiosa. Ela me disse que eu era um fracasso, que sem ela eu não era ninguém, que eu ia acabar sozinho e patético. Ele sorriu tristemente. E sabe o que eu percebi naquele momento? Que ela sempre tinha falado daquele jeito, só que antes ela disfarçava melhor ou eu era muito burro para ver. Você não era burro, você estava apaixonado. O amor nos cega para muitas coisas. Você amava meu pai assim? Ele perguntou com curiosidade genuína. Era uma pergunta que ele nunca tinha me feito. Eu amei seu pai de forma diferente. Ele me via, ele me respeitava. Trabalhávamos como um time. Quando ele morreu, perdi meu parceiro, não minha carcereira. Fiz uma pausa. Paula não era sua parceira, Marcelo. Ela era sua chefe, e você deixou ela ser porque era mais fácil do que ser sua própria pessoa. Ele concordou com a cabeça devagar. Você está certa, como em tudo o mais. No 6º dia, Marta chegou. Sem avisar, o carro dela parou na frente do portão com um rangido de freios.
Ela saiu como um turbilhão. Ela tocou a campainha insistentemente. Eu estava no jardim com Marcelo e Elias. Nós três nos olhamos. É minha irmã, eu disse. Marcelo empalideceu. Você quer que eu cuide disso? Não, isso é algo que eu tenho que fazer sozinha. Caminhei em direção ao portão. Marta estava gritando do outro lado. Helena, abra esta porta agora mesmo. Eu a abri. Ela entrou como uma tempestade. Posso saber o que está acontecendo? Marcelo está aqui há uma semana e não atendeu minhas ligações. Ela olhou para mim com fúria. O que você fez com ele? Bom dia, Marta. Minha voz estava calma. Eu não fiz nada com ele. Ele está visitando? Visitando? Ele tem que voltar. Ele mora comigo. As coisas dele estão na minha casa. As coisas dele podem ficar lá ou ele pode buscá-las. Essa é a decisão dele, não minha. Marcelo apareceu atrás de mim. Tia Marta, eu vim por conta própria. Ninguém me forçou. Marcelo, querido, sua mãe está te manipulando. Você não vê? Não, ele a interrompeu. Mãe não está me manipulando. Pela primeira vez na minha vida, estou vendo claramente. Marta olhou para nós dois como se fôssemos estranhos. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Helena, você sempre foi a razoável, a que mantinha a família unida. Soltei uma risada sem humor. Marta, eu não mantive a família unida. Eu me mantive pequena para que vocês pudessem se sentir grandes. Há uma diferença. Isso não é verdade. Não! Diga-me, quantas vezes você me perguntou como eu estava quando o pai morreu? Quantas vezes você me agradeceu por cuidar da mãe enquanto você vivia sua vida perfeita? Quantas vezes você me viu como algo mais do que uma solução para os seus problemas? O silêncio foi esmagador. Marta abriu a boca. Fechou. Nada saiu. Exatamente. Eu continuei. Porque para você, eu era útil. Eu não era sua irmã. Eu era seu recurso. E quando parei de ser útil, parei de existir para você. Mãe te amava. Marta tentou fracamente. Mãe me tolerava. E você permitiu isso porque te convinha. Enquanto eu era a invisível, você podia ser a estrela. Marta caiu em uma cadeira de jardim. Ela parecia pequena de repente, velha, cansada. É isso que você pensa de mim? Que eu sou egoísta? Eu acho que você é humana, que você fez o que todos nós fazemos. Escolhemos o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil era ignorar minha dor, porque reconhecê-la significava aceitar sua cumplicidade. Marcelo se aproximou. Tia, eu também fui cúmplice de muitas coisas, mas estou tentando mudar. Talvez você também pudesse. Marta olhou para nós dois. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. Eu não sei como. Sua voz era um sussurro quebrado. Eu não sei como consertar isso. Sentei ao lado dela. Não toquei nela, mas estava presente. Comece ouvindo, aceitando, não justificando. Eu não preciso que você me diga que estou certa sobre tudo. Eu só preciso que você reconheça que me machucou, que a mãe me machucou e que você viu e não fez nada. Ela soluçou. Um som profundo vindo de algum lugar antigo. Sinto muito. Meu Deus, Helena, eu sinto muito mesmo. Não eram palavras vazias, eram palavras encharcadas de verdade. Eu acredito em você, eu disse suavemente. Mas sinto muito não apaga 30 anos, não apaga o dano. É apenas o começo. O começo de quê? De construir algo novo. Se você quiser, se você estiver disposta a fazer o trabalho. Ela olhou para cima. Você estaria disposta? Nos meus termos, com limites claros, sem voltar a ser como éramos antes. Porque como éramos antes, estava me matando. Marta concordou com a cabeça devagar. Posso ficar alguns dias para tentar entender? Olhei para Marcelo. Ele concordou com a cabeça. Tem espaço, eu disse finalmente. Mas as mesmas regras que eu dei a Marcelo se aplicam a você. Respeito, consideração, nada dado por garantido. Eu aceito. A voz dela era pequena, mas sincera. Instalei-a em outro quarto. Dei a ela toalhas. Mostrei a cozinha. Naquela noite, nós três jantamos em silêncio. Um silêncio carregado de décadas de coisas não ditas que finalmente tinham vindo à luz. Depois do jantar, Marta ajudou com a louça. Marcelo varreu o terraço. Eu sentei do lado de fora olhando as estrelas. Clara apareceu com uma garrafa de vinho.
Vi o carro. Mais família. Minha irmã precisa de reforços? Eu sorri. O pior já passou. Sentamos juntas. Você está reconstruindo sua família, Clara observou. Não, eu corrigi. Estou decidindo quem entra na minha nova vida e sob quais condições. Não é o mesmo. Você está certa? É melhor. Brindamos enquanto a lua iluminava meu jardim de rosas, que finalmente tinham todo o espaço do mundo para crescer. A semana seguinte foi um processo de escavação doloroso. 3 pessoas em uma casa, cada uma carregando décadas de feridas não curadas. Mas havia algo diferente desta vez. Ninguém fugiu. Ninguém fingiu. As conversas eram difíceis, mas reais. Marta e Marcelo começaram a ver padrões que nunca tinham notado. Como cada um tinha contribuído para a minha invisibilidade. Como eles tinham tomado meu sacrifício como algo natural em vez de extraordinário. Uma manhã, Marta me encontrou no jardim antes do nascer do sol. Posso sentar? Eu concordei com a cabeça. Ficamos em silêncio, vendo o céu mudar de preto para roxo para laranja. Eu sonhei com a mãe ontem à noite, ela disse finalmente. Ela me repreendeu por estar aqui. Ela me disse que era uma traição estar do seu lado. Ela arrancou uma folha de grama. E eu percebi algo. Mãe nos ensinou a competir, você e eu. Ela me fez acreditar que para eu brilhar, você tinha que ser ofuscada. E eu acreditei. Minha vida inteira eu acreditei. Não foi só a mãe, eu respondi. Foi a sociedade, foi a época. Foi um sistema inteiro que nos disse que só havia espaço para uma filha valiosa. E nós acreditamos. Marta limpou os olhos. Mas éramos irmãs. Deveríamos ter nos protegido. E eu não te protegi. Eu te sacrifiquei. Sim, você fez. Não havia razão para mentir. Você pode me perdoar algum dia? A voz dela tremia. Eu não sei, Marta. Honestamente, eu não sei. Mas eu posso tentar construir algo novo com você. Não baseado no passado, mas baseado em quem nós decidimos ser agora. Ela concordou com a cabeça, aceitando aquela verdade. Como você fez isso? Ela apontou para a casa, o jardim, tudo. Como você encontrou a força? Eu não a encontrei. Eu a construí. Real por real. Decisão por decisão. Toda vez que eu escolhia não gastar com algo desnecessário. Toda vez que eu investi quando estava com medo. Toda vez que eu dizia não quando queria dizer sim só para agradar. Eu olhei para ela. A força não é algo que você tem. É algo que você pratica até se tornar parte de você. Marcelo apareceu com café para nós 3. Ele se sentou conosco na grama coberta de orvalho. Eu liguei para meu terapeuta ontem. Ele disse que eu contei a ele que estou aqui, que você também está aqui, tia. Ele olhou para Marta. Ele me disse algo importante, que a cura da família não significa voltar a ser como antes. Significa criar algo completamente novo com bases honestas desta vez. Ele bebeu o café dele. E que talvez a gente nunca seja uma família normal, mas podemos ser uma família real. Marta soluçou suavemente. Eu não sei se mereço estar nessa nova família. Não é sobre merecer, eu disse. É sobre escolher, sobre fazer o trabalho, sobre permanecer presente mesmo quando é desconfortável. Eu olhei diretamente para ela. Você está disposta a fazer isso? Ela concordou com a cabeça com determinação. Sim, eu estou. Eu não sei como, mas quero tentar. Então vamos começar com algo simples, eu sugeri. Todos compartilham uma verdade que nunca disseram. Sem julgamentos, apenas ouvindo. Marcelo foi o primeiro. Eu primeiro. Ele respirou fundo. Eu sempre tive inveja de como a mãe se virava sozinha, da força dela. Porque eu me sentia fraco, e em vez de admirá-la, eu a ressentia. Eu permiti que Paula a tratasse mal, porque secretamente eu queria que a mãe fosse menos perfeita para eu não me sentir tão inadequado. As palavras dele pairaram no ar como uma confissão sagrada. Obrigada pela sua honestidade, eu disse simplesmente. Marta continuou. Eu sabia que a mãe te tratava diferente. Eu vi isso a vida toda e eu gostava. Isso me fazia sentir especial, escolhida. E quando ela morreu e me deixou a casa, não foi uma surpresa. Foi a confirmação de algo que eu sempre soube, que eu valia mais, pelo menos aos olhos dela. Lágrimas corriam livremente, e o constrangimento de admitir isso é quase insuportável. Mas é a verdade. Obrigada.
eu disse novamente. Minha vez tinha chegado. Minha verdade é esta, eu comecei. Por anos, eu disse a mim mesma que fiquei por amor, que eu aguentei por vocês. Mas parte de mim ficou por medo. Medo de ser nada sem meu papel de mãe sacrificada. Sem meu papel de irmã útil. Medo de descobrir que sem servir aos outros, eu não tinha identidade. Eu olhei para o oceano, e a ironia é que eu tive que perder vocês para me encontrar. Eu tive que largar tudo para descobrir quem era Helena sem todos vocês. Sentamos em silêncio processando. O sol já tinha nascido completamente. Elias chegou para o turno dele. Bom dia, família. Ele olhou para nós três na grama. Estamos fazendo terapia de grupo? Nós rimos. Foi a primeira risada de verdade entre nós em décadas. Algo assim, eu respondi. Bem, as plantas não fazem terapia. Elas apenas crescem. Talvez a gente devesse aprender com elas. A sabedoria simples dele era exatamente o que precisávamos. Naquela tarde, nós três trabalhamos no jardim sob a supervisão de Elias. Marta nunca tinha sujado as mãos daquele jeito. Isso é mais difícil do que parece, ela ofegou enquanto cavava. A maioria das coisas valiosas respondeu Elias. É por isso que as pessoas preferem comprar flores do que cultivá-las. Mas as que você cultiva você mesma significam mais porque você sabe o esforço por trás de cada pétala. Ele olhou para minhas rosas. Helena as trouxe de muito longe. Ela cuidou delas todos os dias. E agora vejam, elas são as mais bonitas do bairro. Marcelo estava plantando bulbos seguindo as instruções de Elias. Quanto tempo levam para florescer? Meses? Talvez um ano? Um ano. A beleza real requer paciência, filho. Coisas instantâneas raramente duram. Outro golpe de sabedoria que precisávamos ouvir. Trabalhamos até o sol começar a se pôr. Estávamos sujos, suados, exaustos. Mas havia algo satisfatório nisso. Em fazer trabalho físico juntos. Em construir algo com nossas mãos. À noite, Sara veio jantar. Minha amiga que tinha comprado a pintura da Fênix. Ela queria conhecer minha família. O jantar foi surpreendentemente leve. Sara contou histórias do próprio processo de cura, de como tinha escapado de um casamento que quase a matou. No dia em que fui embora, eu tinha apenas uma mala e minha dignidade. Pensei que tinha perdido tudo, mas na verdade eu tinha acabado de reconquistar a mim mesma. Marta e Marcelo ouviram absorvidos. E seus filhos? Perguntou Marcelo. Eles me odiaram no começo. Eles pensaram que eu era egoísta, que eu estava abandonando a família. Sara bebeu vinho. Mas, eventualmente, eles entenderam quando me viram florescer. Quando perceberam que a mulher que eles conheciam antes era apenas uma sombra. Agora temos um relacionamento real baseado em respeito mútuo, não em obrigação. Depois que Sara foi embora, Marta me ajudou com a louça. Ela é incrível. Sim, ela é. Você acha que podemos chegar lá, a esse lugar de paz? Olhei para ela. Depende do quanto você está disposta a mudar. Do quanto você está disposta a deixar ir. Você não pode trazer o ego antigo para a vida nova. Marta, ele não cabe. Ela concordou com a cabeça pensativamente. Eu tenho tanto para desaprender. Todos nós temos. É por isso que é um processo. No 9º dia, Marcelo recebeu uma ligação do trabalho. Eu tenho que voltar. Havia pânico nos olhos dele. Mas eu não quero que isso acabe. Eu não quero voltar e que tudo volte a ser como era. Não tem que ser assim, eu o assegurei. Você pode ir embora e continuar crescendo. Você pode manter o que aprendeu aqui. Posso voltar? A voz dele era a de um menino assustado. Quando você quiser, mas com as mesmas regras. Respeito, consideração, honestidade. Eu as aceito sempre. Eu o abracei. Um abraço de verdade. Não o abraço obrigatório de antes, um que significava algo. Marta decidiu ficar mais 2 dias. Preciso de mais tempo aqui, longe da minha vida para pensar. Eu a entendi. Quando Marcelo foi embora, a casa ficou mais quieta. Marta e eu tivemos conversas mais profundas sobre a mãe, sobre pai, sobre como o favoritismo tinha nos prejudicado de maneiras diferentes. Eu também estava em uma prisão, Marta admitiu. Eu tinha que ser perfeita sempre. Eu não podia falhar. Eu não podia ser humana, porque se eu parasse de ser a favorita, o que me restaria? Sua humanidade, eu respondi, que é mais valiosa do que qualquer favoritismo.
No dia em que Marta foi embora, nos abraçamos no portão. Obrigada por não desistir de mim, ela sussurrou. Obrigada por ter vindo, eu respondi. Eu voltarei em 1 mês, se você me permitir. Parece bom para mim. Eu a observei se afastar, sentindo algo estranho. Não era a reconciliação completa dos filmes. Era algo mais real, mais frágil, mais honesto. Era o começo de algo que poderia funcionar ou poderia quebrar, mas pelo menos era autêntico. Naquela noite, sozinha de novo na minha casa, caminhei pelo jardim sob as estrelas. As rosas brilhavam prateadas sob a lua. Elias tinha dito que eram as mais bonitas do bairro, mas eu sabia a verdade. Elas não eram bonitas porque eram perfeitas. Elas eram bonitas porque tinham sobrevivido. Elas tinham sido arrancadas do lar original. Elas tinham viajado 3.000 quilômetros. Elas tinham sido replantadas em solo desconhecido. E mesmo assim, elas floresceram. Como eu. Sentei no meu terraço com um copo de vinho. O oceano sussurrava segredos antigos. Pensei na Helena de 1 ano atrás. A mulher invisível servindo pratos em um jantar onde foi humilhada. Essa mulher tinha morrido, não violentamente, mas suavemente, como uma transformação necessária. E das cinzas dela, esta versão nasceu. A mulher que era dona de uma mansão, que pintava, que tinha amigos, que impunha limites, que dizia não, que se escolhia sem culpa. Meu celular vibrou. Mensagem de Marcelo. Cheguei em segurança, mãe. Obrigada por esta semana, pela sua paciência, por me dar a chance de conhecer a verdadeira Helena. Eu te amo. Amo você também. Cuide-se. Simples, honesto, sem drama. Outra mensagem. Marta. Em casa agora. Sinto-me diferente, mais leve e também mais pesada, como se estivesse carregando o peso da verdade. Mas eu larguei o peso da mentira. Isso faz sentido? Eu sorri. Perfeito sentido. Desliguei o celular. Olhei para as estrelas. Lembrei-me das palavras de Paula naquela noite fatídica. Algumas sogras são úteis, outras apenas ocupam espaço. Na minha mente, eu reescrevi a frase. Algumas mulheres ocupam espaço se desculpando. Outras constroem impérios e plantam rosas. Eu bebi meu vinho, saboreando cada gole, saboreando minha liberdade, minha paz. Minha vida construída com minhas próprias mãos. O vento trouxe o cheiro de sal e flores. Amanhã, Elias viria cedo. Tínhamos planos de expandir o jardim. Mais rosas, talvez jasmim, talvez lavanda. O espaço era infinito, como o meu futuro, como minha capacidade de florescer. Tinha levado 64 anos para eu aprender isso. Mas, finalmente, eu sabia que eu não ocupava espaço demais. O mundo simplesmente tinha sido muito pequeno. Então, eu construí meu próprio mundo. Um onde eu cabia completamente. Um onde eu podia respirar. Um onde finalmente, gloriosamente, eu era. Gostou da história? Então compartilhe a sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo e que nota essa história merece? E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.